Olá, olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para continuar as nossas discussões sobre a hermenêutica e o tema da aula de hoje é hermenêutica filosófica radical. Não sei se vocês têm percebido, a gente tem desenvolvido uma análise da atividade interpretativa e de como a hermenêutica é pensada pela filosofia e por diferentes momentos da história. No começo da nossa disciplina, a gente começou a falar sobre uma noção de hermenêutica como quase uma interpretação, né? Como se existisse a possibilidade da gente compreender direito aquilo que nos rodeia de forma objetiva, de tal forma que a gente conseguisse desvelar a verdade sobre a interpretação das coisas e do direito de tal forma que nós conseguíssemos determinar qual é a melhor e verdadeira interpretação. A gente passou por diversas análises distintas dessa atividade hermenêutica, inclusive nos debruçando especificamente sobre o nosso próprio objeto hermenêutico, que é o direito. Uma das grandes dificuldades de se interpretar e pensar o direito em si está no fato de que o direito, ao mesmo tempo que é muito pragmático, ou seja, que precisa ser prático, solucionar questões, conflitos sociais específicos, o direito também trabalha com premissas normativas, que têm como principal característica a coercibilidade, ou seja, a obrigatoriedade das determinações das normas jurídicas. Entretanto, o que a gente sabe é que o direito é muito mais complexo do que simplesmente uma decodificação do que as normas colocam para nós. E por isso, todas essas reflexões aqui apresentadas sobre a hermenêutica filosófica e as diferentes formas de se interpretar o direito, elas são interessantes de serem levadas em conta. E eu já venho aqui dizer para vocês que a gente precisa ter em mente que nenhuma estabelece uma resposta absoluta. Justamente porque pensar filosofia, pensar sobre o pensar e pensar sobre o direito é um verdadeiro iceberg, né? A gente fez até o estudo da hermenêutica constitucional com a comparação do iceberg normativo, mas é interessante perceber que a interpretação do direito ela é bastante complexa porque ela leva em conta toda a abstratividade normativa, a interpretação imparcial dessas relações, deve levar em conta também a dificuldade do ser humano, na sua própria essência, de ser imparcial, porque a gente o tempo todo acha que está sendo imparcial, desconstruído, poderoso e que sabe raciocinar o direito, mas a realidade faz a gente perceber como que é complexo, muitas vezes, definir soluções jurídicas que não estejam imbuídos da nossa própria percepção de quem somos, né? E aí, na aula passada, a gente discutiu a hermenêutica ontológica em Heidegger, né? E viu que o ponto principal discutido por ele está naquela noção que a gente já vinha tangenciando o semestre inteiro, de como que quem nós somos vai interferir necessariamente na forma de interpretarmos esse mundo. Basta a gente pensar sobre os conflitos de interpretação jurídica, de interpretação política, que vivemos hoje e que sempre foram enfrentados pela humanidade, diante das dificuldades de se estabelecer uma única interpretação que seja adequada. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui buscando necessariamente que todos interpretem como eu. E que vocês também pensem o direito da forma como eu penso. Mas o pensamento dessa discussão da hermenêutica em si e a reflexão sobre o pensar e sobre o interpretar o direito, ela permite que a gente perceba a real profundidade da nossa profissão, independente da função que vamos exercer nos formando em direito, né? Se vamos ser advogados, se vamos ser funcionários públicos, juízes, professores,
A grande comprometimento que a gente deve ter, muitas vezes é com o próprio direito. E para se ter esse comprometimento, muitas vezes a gente tem que se colocar à prova para questionar se aquilo que a gente defende como jurídico, como justo, como correto para a solução dos casos que estamos estudando, se não é simplesmente um discurso proselitista voltado para aquilo que eu acredito e que eu uso o meu conhecimento técnico para impor a minha crença para o outro. Isso é muito difícil, tá? Inclusive eu tento e às vezes eu falho miseravelmente nessa atuação. Mas pensando sobre isso, a gente veio com esse crescente aí da percepção de que inicialmente a hermenêutica seria a tradução de ideais naturais dos deuses feitos por Hermes para os seres humanos. Depois a gente foi percebendo que com o pensamento positivista e posteriormente com a força do constitucionalismo, a hermenêutica vai se transformando cada vez mais em algo que aspira objetividade. Mas nas últimas aulas a gente começou a perceber o quanto que sofremos interferências históricas, que a gente falou sobre a hermenêutica histórica aqui, interferências linguísticas, a gente discutiu a escola da exegese e o Shulai-Amarra, né? E, evidentemente, também interferências que são ontológicas, com as discussões que fizemos em Heidegger, que vai dizer que aquilo que a gente interpreta muitas vezes diz muito mais sobre nós do que sobre o próprio objeto interpretado. E a gente veio caminhando até agora para chegar na discussão final, que não é final, porque a gente vai ter outras questões que vai abordar, mas diante de todas essas premissas e correntes de interpretação, a última grande corrente interpretativa que a gente vai analisar é a hermenêutica radical. E essa hermenêutica radical, em Gadamer, vai falar para a gente muito bem como que as relações sociais elas sofrem interferências. Heidegger não descarta a análise ontológica colocada por Heidegger, mas ele vai incorporar todas as interferências anteriores que a gente discutiu sobre a interferência linguística, a interferência histórica, a interferência ontológica e dos momentos e dos contextos em que nos encontramos. Acho que as reflexões da aula de hoje ajudam a gente, inclusive, perceber que muito do que somos tem a ver com aquilo que acreditamos, mas também tem a ver com o meio e com o momento histórico em que vivemos. E por isso, se a gente identifica essas dificuldades que são espécies de elementos mediadores da nossa interpretação, a gente consegue ter uma análise do direito um pouco mais imparcial, sendo que tem um filósofo que eu já citei para vocês algumas vezes, Humberto Maturana, vai dizer que toda objetividade é entre parênteses. Por mais que a humanidade persiga essa objetividade de forma constante, a nossa humanidade é subjetiva, ou seja, as nossas próprias questões ontológicas vão influenciar aí nessas interpretações. Então, a aula de hoje vai ser, e aí eu vou acompanhar com vocês nos slides para poder facilitar para vocês compreenderem a complexidade do pensamento de Gadamer, né? Vamos ver aqui se passa o slide. Por favor, slide, passe. Acho que não vai rolar não. Vamos ver aqui. Deu um pau, gente. Não sei o que aconteceu. Já fiz essa introdução super bacana para vocês. Deu certo. Resolvi o problema. Continuando aqui, então, a gente vai falar sobre a hermenêutica filosófica radical, estudando especialmente o pensamento de Gadamer, que viveu de 1900 a 2002. Então, é um filósofo contemporâneo e que vai levar em conta todas essas relações de subjetividade, tanto pessoais quanto sociais, históricas e culturais.
Quando Gadamer discute a hermenêutica, ele é muito interessante de ser aplicado no direito, porque ele vai falar sobre a interpretação de textos e a compreensão de ciências que envolvam a análise do ser humano. E ele vai dizer que toda essa compreensão, todo esse processo interpretativo, necessariamente é fruto de uma estrutura ontológica de pré-compreensão humana. Como assim, professora? Olha, quando a gente interpreta algo, a gente vai entender que a nossa capacidade interpretativa, especialmente de textos, decorre da nossa capacidade de pré-compreensão de conceitos, de culturas, de relações sociais, né? Eu estava estava ouvindo de longe, porque nesse sistema que a gente vive, eu não sei se você sabe, mas meu pai também é professor da PUC, só que ele é da área de saúde. E ele é professor de fisiologia, e ele estava dando uma aula hoje, estava esperando ele terminar de dar aula para poder gravar para vocês. Ele estava dando uma aula sobre o desenvolvimento do cérebro. E ele estava explicando sobre a questão do desenvolvimento cerebral da criança. E aí ele explicando sobre algo que é muito comum, que a gente percebe nas crianças, da dificuldade pela falta de amadurecimento cerebral de interpretação do tempo. Porque, né, a gente vai viajar com uma criança e a criança acabou, nem saiu de Belo Horizonte ainda, já pergunta, tá indo, sei lá, pro Rio de Janeiro, e a criança já pergunta, já chegou? Tá chegando? Né? E ela não tem essa dimensão do tempo. Então, muitas vezes, o exemplo que ele citou é que a criança fala assim, amanhã eu fui, porque ela não entende a questão do passado, do presente, dessa interpretação. Isso parece algo muito bobo, mas a criança tem essa dificuldade interpretativa, primeiro na explicação do meu pai, por causa da questão do amadurecimento cerebral, mas se a gente for analisar filosoficamente, a nossa capacidade interpretativa depende da pré-compreensão de conceitos e de análises das relações sociais, culturais, históricas, políticas e inclusive linguísticas. Então, quando Gadamer vai dizer que esse processo de interpretação, ele passa por uma compreensão de textos que demanda uma pré-apreensão, uma compreensão de uma estrutura ontológica do homem, ele vai nos dizer que para a gente compreender os textos, inclusive jurídicos, e interpretar essa sociedade regulada pelo direito, nós precisamos dessa estrutura ontológica formada, que vai levar em conta, sim, o conhecimento linguístico, mas toda uma relação de existência humana vinculada a essa ontologia. E por isso, quando ele discute essa relação, ele vai dizer que a compreensão não é concebida, simplesmente não pode ser concebida pela análise das relações atuais simplesmente como uma busca de objetividade. Porque, inclusive, o direito, apesar de ter normas jurídicas que a gente busca que sejam objetivas o tempo inteiro, muitas vezes o direito, para atender às necessidades pragmáticas sociais a que ele se dispõe, ele precisa ter no seu conteúdo e na sua aplicação a colocação da ontologia humana, ou seja, daquilo que não necessariamente é somente objetivo, como, por exemplo, uma ciência natural, como uma conta matemática. Então, é interessante porque quando ele reflete sobre essa relação de interpretação, ele vai dizer que a verdade não é absolutamente independente do intérprete. Atenção para uma coisa, a gente tem vivido, né? Eu acho que nessa disciplina eu já mencionei isso algumas vezes para vocês, pessoas que, por suas acepções pessoais, muitas vezes não fundadas na ciência, têm adotado um pensamento de defesa
de uma era da pós-verdade, né? Que a gente poderia discutir as relações científicas, sociais, políticas como mera opinião. E aí é um exagero quando a gente pensa nisso, e a gente tem que ter um cuidado para a percepção dessas relações, justamente para evitar que a gente ache também que agora tudo é científico e que agora tudo pode ser interpretado, eu tentando ajustar a imagem, e que agora tudo pode ser interpretado de acordo com a vontade de cada um, por mais infundada e acientífica que seja essa vontade, né? Aí vocês já sabem meu problema com terraplanismo, né? Então, quando a gente analisa essas relações sociais, Gadamer não está dizendo que a gente tem o direito de pensar tudo e de querer tudo, mas ele está nos alertando que a análise interpretativa, tanto dos textos quanto das relações sociais, depende de uma capacidade pessoal de cada um de nós, além de compreender a linguagem, de compreender também a ontologia humana que vai circundar essas relações interpretativas casuísticas. Então é interessante porque ele vai dizer que por mais que a gente ache que a verdade ela tem que ser a mesma para todo mundo, a acepção da construção de uma verdade vai depender dessa capacidade do intérprete de analisar e juntar tudo que ele co-apreendeu com o texto e o objeto interpretado. E aí ele diz, né, muitas pessoas, inclusive nós professores, ficamos na berlinda, principalmente nesses momentos de dificuldades de defesas democráticas, do Estado de Direito, né? A gente fica, às vezes, em saias justas, porque a gente tem tido algumas demandas e discussões jurídicas vinculadas principalmente à política, ao preconceito e a várias questões que são discutidas na sociedade atualmente, até porque a internet facilitou a difusão do direito de liberdade de expressão, mas junto com esse exercício do direito de liberdade de expressão, muitas pessoas entendem que podem passar para o outro lado e ter o direito de difundir discursos de ódio, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, muitos alunos, inclusive já estive nessa berlinda e já mudei o meu pensamento, tá, gente? Para muita coisa que eu tive que aprender, pré-aprender para depois compreender, né? Eu tenho percebido que muitos perguntam para a gente sobre dilemas jurídicos que não necessariamente no tempo histórico em que a gente está vivendo a gente consiga ter total clarevidência para poder interpretar da melhor forma para ensinar para vocês, né? A grande dificuldade que muitos professores encontram, inclusive, é a possibilidade de reconhecer a dificuldade que é ter essa objetividade para ensinar. Por quê? Inclusive, a ciência, ela vive de rupturas, ela vive de mudanças, e são os próximos pontos que a gente vai discutir nas aulas aí, e o fato da ciência caminhar com essas rupturas, com essas quebras de paradigma, faz com que, talvez, analisar, principalmente juridicamente, o momento político em que vivemos durante esse momento seja muito complexo, porque eu vou estar extremamente influenciada pela minha própria posição ontológica diante desse momento, né? Então, evidentemente, que quem eu sou, a minha formação, as minhas crenças, a minha religião, a minha cultura, a minha língua, né? A minha nacionalidade, o meu gênero, minha orientação sexual, minha classe social e tudo aquilo que eu pré-aprendi também com aqueles que eu estudei vai influenciar na determinação dessa interpretação. E por isso que Gadamer vai falar que quanto mais distante a gente estiver do tempo que a gente está interpretando do discurso,
mais qualificados nós estamos para interpretá-lo, né? Essa semana, ontem, eu gravei uma aula de uma disciplina que vocês já tiveram, que inclusive tem uma aluna, né, Amanda? Tem uma aluna que faz essas duas disciplinas, que é Direito Romano e História do Direito. E eu estava discutindo com eles a Inconfidência Mineira. E tentando interpretar essa Inconfidência Mineira, hoje a gente consegue analisar de uma forma muito mais decolonial o motivo de Tiradentes ter sido colocado como o herói da pátria e os heróis da Conjuração Baiana não terem sido considerados da mesma forma. E aí tem uma questão que é fundamental. Tiradentes era da elite branco e por isso, inclusive, no momento em que se decide colocar os 100 anos depois como herói nacional para a proclamação da República, ele vai ser retratado pela arte, pelas pinturas, pelas esculturas, com uma alusão à imagem que também foi retratada de forma deturpada de Jesus Cristo, para se fazer essa analogia aí. Já os heróis da Conjuração Baiana, como eram 4 homens negros, eles não servem para serem modelos de um sistema que proclamou a República, mas que ainda tinha de muito elitista, escravocrata, preconceituoso, para a manutenção de um status quo das elites históricas do Brasil. Por que hoje a gente consegue fazer uma interpretação crítica e que busca essa decolonialidade, como que eu citei aqui para vocês? Gadamer vai falar sobre a relação da questão da história e da distância do tempo, né? Como que quanto mais distante do tempo eu estou, mais capaz eu sou e mais qualificado eu sou para interpretar o discurso e a história contada, né? Então, ele vai dizer que a gente, ao se distanciar dessa relação, quanto mais distante eu tiver, mais eu vou conseguir alcançar uma interpretação que vai além do próprio discurso do autor. Mas, professora, a gente quer interpretar e ir além do próprio discurso do autor? Eu não quero retomar aí o pensamento do que o autor queria dizer e o que ele quer dizer não é o que é verdade sobre aquele discurso? Se eu sou Shulai Amarra, que a gente já estudou por aqui, sim. Shulai Amarra entende que a hermenêutica busca refazer os passos do autor. Mas, numa análise de hermenêutica radical de Gadamer, ele vai dizer que muitas vezes nem o próprio autor consegue compreender totalmente a sua intenção quando constrói um discurso. Porque a sua relação ontológica, o que está por trás das palavras, historicamente, culturalmente, religiosamente, juridicamente, politicamente, e o que mais mentes vocês pensarem aí, vai acabar influenciando na construção desse discurso. Então, acho que Gadamer contribui muito para vocês aí que não querem ser somente operadores do direito, que querem pensar o direito de tal ponto que vocês tentem o tempo inteiro se colocar no próprio espelho para pensar qual que é o papel que estamos fazendo no exercício de uma profissão tão importante, né? Será que eu estou exercendo o direito para colonizar as outras pessoas para serem aquilo que eu espero delas? Será que eu estou interpretando o direito de tal forma que eu manipule o pensamento alheio, as relações políticas, sociais, econômicas, jurídicas? Então, acho que é algo que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? E aí, quando ele vai dizer, eu até coloquei uma citação ali dele, ele diz: compreender quer dizer não pode interpretar ou explicar o que nos sucede. Compreender quer dizer não poder interpretar ou explicar o que nos sucede. Então, ele vai dizer, por isso que chama hermenêutica radical, que até para a gente compreender os contextos, a gente primeiro tem que aceitar a nossa limitação.
como que é difícil interpretar e explicar o que está acontecendo conosco. É muito mais fácil interpretar a eleição de Tiradentes como um herói nacional no momento em que isso aconteceu, né, do que interpretar hoje o próprio contexto social político brasileiro. Estava lendo ali uma reportagem de um crítico que saiu na Folha de São Paulo, inclusive muito pessimista sobre as questões políticas no Brasil, ele prevendo um golpe institucional, uma violação democrática, né? E aí, ao fazer isso, o que eu percebo muito é muito mais a frustração do autor ao interpretar o que a gente está vivendo do que necessariamente uma verdade que foi desvelada e é contada para nós. Espero que ele esteja errado, né? Mas até porque esse vídeo vai me fazer sofrer penalidades. Mas enfim, é interessantíssimo quando a gente pensa sobre essas relações, porque é muito difícil interpretar o que estamos vivendo. Seja no direito, seja na ciência, seja nas nossas relações sociais, né, psicológicas, tanto que muito do que a gente precisa para poder se autoanalisar, quem aí faz terapia, né, sabe muito bem disso, que muitas vezes a gente só consegue elaborar aquilo que vivemos com o tempo, porque aí você tem um distanciamento dos eventos, você vai, com o seu próprio raciocínio, tentar compreender o que você viveu, e quanto mais distante, mais desligado das suas emoções, do momento em que se viveu, mais capacidade interpretativa de compreensão da nossa própria realidade nós temos, né? Então, durante, por exemplo, o impeachment da presidenta Dilma, muitos alunos, eu dando aula de direito constitucional, perguntavam: é golpe ou não é golpe? E, evidentemente, que na minha preocupação, inclusive por ser professora de hermenêutica também, de ser responsável com a resposta, uma das grandes questões que eu dizia para eles era: olha, eu não sei se temos capacidade, estando inseridos nessa história, de realmente interpretar o que aconteceu, o que está acontecendo naquele momento, né, de forma objetiva. E acho que até hoje não temos, né? Evidentemente que eu tenho o meu pensamento, vocês têm o de vocês, mas até essa pluralidade interpretativa ela é interessante para futuramente a gente analisar de forma crítica aí o que aconteceu. Enfim, aí ele diz que diante dessa dificuldade de interpretar e de perceber as relações, por causa da influência do tempo histórico em que a gente vive e de quem somos, ele vai dizer que vai crescer na hermenêutica, na contemporaneidade, a necessidade da gente entender que interpretar é estabelecer um diálogo aberto constante, de que nada está totalmente posto. Até na ciência é assim, né? A ciência evolui. A gente acha que já sabe tudo, vem um vírus desse, que faz com que a gente precise repensar muita coisa. O direito acha que pensa tudo e, de repente, a gente percebe que tem circunstâncias que precisam ser repensadas e que a solução talvez não seja aquela colocada previamente. Então, o que a gente vai perceber é que quanto mais a gente está inserido, engajado diante de uma questão, mais difícil é a gente conseguir interpretá-la de forma objetiva. E que não há uma única interpretação objetiva a ser realizada. Que a gente está, inclusive como humanidade, né, gente, eternamente nessa busca de compreensão e apreensão. E aí Gadamer vai dizer sobre aquela estrutura que a gente já discutiu de hermenêutica circular, né, que passa por uma noção de que toda compreensão comporta uma pré-compreensão. Então, o que eu compreendo é aquilo que eu já pré-conheço. E uma capacidade de antecipar o que vai ser colocado
pelas relações que eu vou viver, né? Outro dia, uma amiga minha falou assim, que ela tem muita dificuldade de confiar naqueles que queiram ter relações afetivas com ela. E aí, para não ficar a amiga chata para ela, mas eu me vali dele, eu falei assim: você já pensou que talvez você já espera o negativo do outro, porque as experiências que você pré-compreendeu de relações afetivas não foram com pessoas que você poderia realmente confiar? Aí eu disse para ela assim: o que você pode pensar é, primeiro, quais são os padrões que você tem escolhido para as suas relações para definir com quem você vai se relacionar. Depois que você percebe esses padrões, o que você pode melhorar nessas escolhas, né? E aí, se você tem dificuldade e você se sente insegura, por que você já não abre o jogo? Porque você vai ver como que a pessoa vai responder a isso. Se ela responder positivamente, talvez seja um indício de que aquilo não vai seguir o que você pré-compreende de insegurança relacional, né? E aí olha para vocês verem como que Gadamer ajuda a gente na vida toda. Porque a gente vai perceber que tudo que a gente compreende, como passa por essa pré-compreensão, a gente precisa cada vez mais buscar novos conhecimentos, né? Vocês já estão aí no final do curso e eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem a área que gostam de estudar. E por causa disso, né, até às vezes eu padeço por isso, porque tem aluno que fala assim, não gosto de filosofia, disciplinas filosóficas eu não gosto, né? Mas, sinceramente, eu não consigo entender como que a gente pode dissociar essas análises tão profundas de qualquer área do direito. Mas o que é interessante é que toda discussão jurídica, que você inclui pessoas de áreas diferentes, ela vai ser enriquecida, porque a gente vai ter pré-compreensões do direito que vão ajudar na interpretação. Vocês devem estar vendo a enxurrada de lives que tem acontecido no Instagram, nos diferentes locais sociais aí, né? E como que essas lives, elas têm abordagens diferentes nos diferentes ramos do direito do mesmo assunto, que é o momento que a gente está vivendo do Covid-19. Qual que é mais importante? Qual que é mais interessante? Depende da sua pré-apreensão. Porque se você gosta do direito do trabalho, é isso que vai te despertar preocupação e é isso que você vai achar mais importante. Do direito constitucional, do direito civil, do direito empresarial, do direito econômico, né? Então, o que nós vamos perceber que, inclusive, aquilo que a gente elege como mais importante depende dessa relação ontológica aí de interpretação. E aí o Gadamer, quando ele defende essa relação de estrutura que é circular, ele vai dizer que a significação antecipada que eu dou para algo, ou seja, aquilo que eu pré-compreendo de algo, que são partes de cada situação, vai trazer luz para a compreensão do todo, a partir do momento que eu insiro contextos, culturas, momento histórico para todas as pré-apreensões que eu tenho. Um dos grandes problemas, gente, é que às vezes a gente precisa, para realmente compreender, estudar. Porque se você ficar usando só significações de senso comum para interpretar tecnicamente algo, você não vai ter a capacidade interpretativa, né? Eu, Renata, por exemplo, preciso de mais algumas encarnações para poder compreender matemática, essas coisas. Não tenho capacidade. Por quê? A minha pré-compreensão, ela é limitada nessas áreas. Agora, se for para discutir direito, filosofia, como é algo que desperta a minha paixão, e eu já estudei um pouco para ter pré-compreensões, aquilo desperta o meu interesse, desperta as minhas paixões, e por isso eu tenho mais facilidade para tanto interpretar como para explicar para vocês essas questões, né?
Vamos citar aqui aquele que eu cito em sala de aula sempre, mas o professor Rosemiro, ele, quando me deu aula, sempre dizia o seguinte, que quem sabe, sabe sintetizar. E é mesmo. Quando você não sabe, você fica rodeando pré-compreensões sem conseguir ir ao ponto do todo, né? Essa é uma das grandes dificuldades, por exemplo, para escrever uma monografia. Você sabe o assunto que você quer estudar. Às vezes nem foi você que escolheu, foi um professor que falou, você achou interessante. Aí você acha que pelo fato de falar o título do assunto, você já resolveu o que você vai trabalhar e está todo mundo pré-compreendendo isso. Mas não, você tem que fazer o caminho circular, de explicar todos os conceitos, os momentos históricos dessa evolução, para fazer com que a pessoa caminhe pela pré-apreensão e a compreensão completa do todo. O problema é que, às vezes, a gente, pelo tempo ou por outras circunstâncias da vida, a gente quer escrever sobre um assunto, mas a gente não quer ler sobre ele, aí fica difícil. Eu só consigo verdadeiramente interpretar e escrever se eu já tenho várias pré-apreensões e compreensões de como, inclusive, outros autores e outros cientistas pensaram sobre aquele objeto estudado. Senão, não consigo, né? Não vou conseguir chegar aí a um texto científico adequado. E aí ele diz que a interpretação para o Gadamer guarda raízes com o passado. Por quê? Porque a interpretação não é simplesmente a minha consciência soberana decidindo sobre algo, mas que a nossa compreensão está inserida em um contexto ontológico histórico, que vai determinar como e o que devemos explicar, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, até mesmo o que é valorado nas relações intelectuais, universitárias, científicas, tem muito a ver a respeito dessa construção ontológica. Até, gente, a eleição dos autores que a gente estuda, né? Infelizmente, a gente percebe que, inclusive nessa disciplina, porque eu tenho que cumprir com vocês um programa de discussão intelectual filosófica sobre hermenêutica, todos os autores que a gente estudou até agora são homens. São homens brancos, europeus, né? Então, a gente tem, sim, uma dificuldade de pensar e interpretar fugindo dessas raízes ontológicas ou do que está ontologicamente imposto, de como nós devemos ser, o que é a normalidade, quem está com um discurso valorativo intelectual aí. E aí ele diz que toda compreensão emerge da tradição histórica e cultural que a gente vive. Inclusive, os nossos preconceitos. Tudo que a gente pré-apreende, tem como preconceito, a gente tem que analisar se não está reafirmando esses preconceitos colocados. Por isso que é muito difícil a gente pensar de forma igualitária em relação a gêneros, é muito difícil a gente não ter falas que sejam racistas. Por isso eu preciso pensar muito como eu me coloco, se eu não estou simplesmente repetindo discursos ontologicamente colocados pela história e pela cultura, que muitas vezes é castradora das relações das minorias, né? E vai reafirmar aí esse poderio dos grupos que vão se manifestar e vão contar a história. E aí ele ainda diz que a gente depende também, que aí ele vai misturar tudo, por isso que é hermenêutica radical, ele vai nos levar a pensar em todos os elementos que ele consegue incluir como interferência. Então, olha, ele já falou da cultura, já falou da história e agora ele fala da linguística. Ele vai dizer que a nossa compreensão linguística, dialógica, vai interferir na nossa capacidade interpretativa. Tanto que, por exemplo, eu dou aula para vocês do 8º período e dou aula para o 1º período de teoria do Estado, eu dou mais de uma disciplina no 1º período, de História e Formação do Direito. Quando eu converso
sobre o direito com o primeiro período, evidentemente que a linguagem, a forma de comunicação é muito diferente da com vocês, que são praticamente colegas, né? Vocês já estão indo aí para o último ano do curso. Então, essa relação de troca dialógica, ela vai depender da natureza jurídica do interpretado. Isso é um problema sério, inclusive, na noção de democracia política, né? Porque se eu não tenho educação, até mesmo linguística, se as pessoas não conseguem compreender intelectualmente as palavras, entender, por exemplo, o que é cidadania de forma efetiva, como que eu posso esperar que essas pessoas possam participar de uma discussão política, que elas tenham capacidade de influenciar e realmente participar ativamente dessas discussões? É muito difícil, porque a incapacidade intelectual e linguística vai limitá-las, né? A gente sempre teve muito isso sendo usado nas relações. Quando você se apropria de palavras, até mesmo de estrangeirismos, ou de palavras mais complexas, para poder retirar o outro do diálogo e impor o seu pensamento, né, com uma relação de colonização do outro. Então, Heidegger vai dizer sobre essa influência. E aí ele diz, inclusive, que a hermenêutica nem sempre é produtiva e não apenas reprodutiva, né? Que a hermenêutica, ela também leva a uma superação. Então, ela não vai só produzir algo que seja útil, que seja economicamente aprazível, ela não vai só reproduzir também pensamentos, mas a hermenêutica voltada para essa crítica radical, ela tem que ter a possibilidade de trazer reflexões mais profundas. E aí eu coloquei uma citação dele, olha, o sentido de um texto supera o seu autor, não ocasionalmente, mas sempre. Por isso, a compreensão é uma atitude não unicamente reprodutiva, mas também e sempre produtiva, né? Então, a hermenêutica ela vai fazer com que a gente sempre dê sentido para algo. Tanto que, às vezes, as pessoas escrevem textos e desejam falar algo com aquele texto, mas a partir do momento que ele é interpretado, ele ganha outro sentido, porque o intérprete também produz sentido para aquilo que é discutido, né? E aí é interessante que compreender essa relação nossa, de nós mesmos, com o mundo em que a gente vive, com o direito, depende de uma compreensão do passado, uma compreensão histórica, depende da compreensão do texto ou da obra de arte ou do objeto interpretado, traduzindo os códigos aí colocados, para que a gente consiga apropriar para nós mesmos aquilo que é valorativo. E a partir dessa apreensão, a gente vai produzir o sentido de tudo. Por que tem pessoas que gostam de músicas, de obras de artes diferentes? Por que certas obras de arte fazem tanto sucesso e outras não? Muito disso fala mais sobre quem está olhando e interpretando do que necessariamente sobre quem produziu, né? Como justificar isso tudo? O que é belo? O que é justo? Qual é a melhor solução? Isso tudo depende de uma postura produtiva de sentido na realização dessa interpretação. Isso vai depender da minha história, da minha capacidade crítica, do meu entendimento linguístico, da minha cultura, da minha orientação sexual e de tudo que diga sobre mim, da minha classe econômica, né? Então, a gente vai definindo aí essas relações a partir dessa perspectiva. Para a gente poder fechar, a gente acompanhando essa estrutura do questionamento humano, a gente vai perceber que aí, se a compreensão admite uma aplicação a si mesmo, uma compreensão de si mesmo é que esta apropriação implica na busca de um sentido da nossa situação atual,
que se espelha na própria forma dialogal que se impõe em termos de questão e resposta. Credo, professora, que confusão. Vou resumir. Fechando aí o pensamento de Gadamer, ele vai dizer que tudo que somos e tudo que vivemos, a nossa história, o momento histórico em que a gente se encontra, a interpretação que a gente faz da nossa história pregressa, a linguagem, a cultura, as nossas características pessoais, a classe social em que a gente vive, tudo isso que compõe a minha existência vai ser importante na atividade hermenêutica. Por quê? Por causa dessa última conclusão dele. Interpretar e trabalhar com hermenêutica é a busca constante do ser humano dar sentido à própria existência. E por isso que é tão difícil. E por isso que cada um vai tentar buscar algo objetivo e que dê uma resposta de clarevidência absoluta, porque ele está buscando um autoconhecimento absoluto. Isso a gente nunca vai conseguir. Mas compreender essa limitação e tentar apreender por meio de um círculo constante de aprendizagem faz com que a gente perceba a importância de todas as reflexões hermenêuticas que a gente fez até hoje, até agora. Na próxima aula, a gente começa a falar aí sobre a atividade interpretativa num sentido científico. E aí eu começo a falar para vocês sobre métodos científicos de interpretação. Muito obrigada pelo carinho. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Depois me deem um feedback se está indo bem, se vocês estão compreendendo, né? Acho que esses vídeos têm servido mais para a gente ter uma análise um pouco mais objetiva de algo que é tão complexo quanto a hermenêutica. Um beijo, até a próxima aula. Deixa eu dar o pause aqui. Beijo.